E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2009 que fala sobre eletromagnetismo. E a questão diz o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. Em um certo transformador ideal, alimentado por uma fonte de tensão elétrica de 12 volts, o número de espiras no enrolamento secundário é o dobro do número de espiras existentes no enrolamento primário. Nesse caso, a voltagem no enrolamento secundário parará se a fonte for contínua e parará se a fonte for alternada. E aí a gente tem que responder. O primeiro detalhe aqui é esse aqui, se a fonte for contínua. O que a gente tem que entender? Os transformadores eletromagnéticos, que funcionam através de efeitos eletromagnéticos, eles vão se basear numa coisa que é a lei de Faraday-Lenz. E para eles funcionarem, a gente precisa que exista uma variação no fluxo magnético através do transformador para que ele funcione. Resumindo, toda vez que a questão estiver falando de um transformador, que é um transformador baseado no eletromagnetismo, transformador eletromagnético, esse transformador ele só pode funcionar se ele for ligado numa rede de corrente alternada, porque justamente uma rede de corrente alternada vai ter a variação da corrente, o que vai gerar a variação do campo magnético, e aí vai gerar a variação do fluxo magnético para ele funcionar. Então, só funciona em corrente alternada. Então, quando a questão fala que a fonte é contínua, qual é a ideia? Fonte contínua gera um campo contínuo, um campo magnético contínuo, e aí, consequentemente, não tem variação de fluxo, gera um fluxo contínuo, um fluxo magnético logo sem efeito, Logo eu tenho uma corrente sempre zero e uma força eletromotriz sempre zero, eu não consigo gerar nada aí nesse tipo de situação. Só o que seria uma fonte contínua? Uma fonte de bateria, de pilha, alguma coisa desse tipo. Sabendo isso, então a gente pode tirar as alternativas C, D e E, que mostram uma tensão que não é zero ali na primeira situação, tá? Então a primeira a gente sabe que vai ter 0 volts, porque não vai funcionar. Só para a gente contextualizar, vamos entender o seguinte, quando a gente liga numa situação onde a corrente é alternada, o que vai acontecer? Isso aqui vai gerar um campo magnético alternado, ou seja, um campo magnético variável. Um campo magnético alternado vai gerar sobre esse sistema um fluxo magnético alternado. E aí nós temos a geração de uma DDP, que é o que a gente vai chamar de força eletromotriz diferente de zero, então, e se o circuito for fechado, uma corrente diferente de zero, então vai surgir uma corrente nele. Todo o fenômeno de Faraday-Lenz, toda a lei de Faraday-Lenz que trata sobre o fenômeno de transformadores eletromagnéticos, eles são baseados na variação do fluxo magnético. Então, para existir qualquer efeito, tem que ter a variação do fluxo magnético. Por isso que correntes contínuas, que são correntes de fontes, baterias, pilhas, não vão gerar efeito algum. Aí, para a gente calcular, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a seguinte relação. A DDP do circuito primário sobre o número de espiras do primário tem que ser igual a DDP do secundário sobre o número de espiras do secundário. Então é uma relaçãozinha bem simples de se usar, e essa relação ela já me mostra uma proporcionalidade entre o número de espiras e a DDP, ou seja, onde tiver mais espiras tem que ter mais DDP proporcionalmente. A questão me disse que o número de espiras do enrolamento secundário é o dobro do primário, ou seja, se N1
é igual a N, né? Ou seja, o número de espiras é um valor N, o número de espiras do secundário vai ser 2Ns. Ou se eu quiser simplificar, eu posso usar só a proporção, vou chamar de 1 e 2, e não vai dar problema nenhum. Mas só entendendo isso, que o 2 tem o dobro de espiras, a gente já pode dizer que na saída, né, que seria a tensão do secundário, a gente teria o dobro de tensão, e aí já fica direto, dá para tirar a alternativa A, fica direto com a resposta B. Mas se quiser terminar o cálculo, aí é só fazer, né? Fica ali 12 dividido por 1 igual a o 2 dividido por 2. Esse 2 passa multiplicando, vai ficar 2 vezes 12, que vai dar 24. 24 volts é a tensão de saída, né? Que no caso é a tensão do secundário. É um transformador que eleva a tensão. Resposta certa então para essa questão, alternativa B. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.